Olá, você que está conosco, é a boa produção de textos, a redação. Por que a redação é tão importante assim? Porque escrever não é algo simples. Pelo contrário, é algo que requer muita dedicação, muita disposição. Simples é colocar ideias no papel, claro, isso não temos dúvida. Agora, quando a técnica pede que nós escrevamos com determinada tipologia sobre determinado assunto, aí sim as coisas na produção de texto se tornam um pouco mais delicadas. E essa expressão, ela é clara, dentro de aspas, pouco mais delicadas. Por quê? Porque é necessário que tenhamos um comprimento, uma dimensão de linhas. Quantas linhas? Um comentário entre 4 a 6 linhas, 8 linhas, máximo 10, 12, 13, e aquelas instituições de ensino superior que ainda pedem algo entre 15, 20 ou 22 linhas. Sem contar as raras que solicitam 30 ou a única que pede 50 linhas em uma produção de textos. Habilidade para tudo isso é a técnica do trabalho contínuo. Não há outra fórmula. Cá para nós, alguns anos lecionando, e o colega professor que estiver conosco, professora, colega de língua portuguesa, poderá dizer também, concordando comigo, essa é a nossa expectativa, de que não há outra maneira a não ser escrevendo, exercitando. Claro, é necessário que escrevamos, entendamos o que escrevemos, reflitamos sobre isso, e é necessário também reescrever, principalmente com apontamento de equívocos, que fizemos a organização do nosso texto. A conversa de hoje, nesse primeiro momento, fica por conta necessariamente do discurso, o discurso em um texto. Para entendermos melhor, vamos à boa narrativa, que envolve um casal precoce, desses que colocam um anel de compromisso cedinho. E vamos lá para a pré-adolescência, 11, 12 anos, carinho profundo, ele é voluntarioso, muito querido, afetuoso, ela já é mais ousada, impetuosa, ambos se enamoram, por eles, pela vida, pelo futuro. Mas há um problema. Ela tem ambições, sim, ela quer ser grande, ela quer ser famosa, ela quer aparecer no retrato. Ele não. Ele pretende, dentro da sua modéstia, estudar, criar, aprender e, sobretudo, lecionar. O casal caminha razoavelmente bem entre os percalços normais de uma vida em conjunto. Mas chega um momento em que ela diz assim, para, você quer ser professor? Mas tem certeza? Você quer dar aulas o resto da vida? E ele diz com toda a ternura possível, é meu grande sonho, os olhos marejam, os olhos brilham. E ela diz, não, assim não dá. Assim não dá, não é possível. Não é possível mesmo. Eu não quero isso para a minha vida, não desejo. Eu não quero conviver com alguém que queira dar aulas, que queira ser professor para ficar com as unhas cheias de giz. Não, terminamos aqui. Tristeza, lamento, pranto, choro, dificuldade, ausência de fome, toda a dificuldade, os dois se separam. Anos e anos. Ela foi embora da cidade, era uma cidadezinha pequena. Tempos depois, eis que o poeta Drummond diria que o mundo é grande e pequeno. E eis que tempos depois, lá está a figura da moça. 15 anos se passaram e ela está agora à porta da biblioteca pública da cidade. O professor, agora respeitável, se aproxima e vê aquela cena. O coração bate mais forte, tantos anos e ainda apaixonado, tantos anos e não esqueceu, tantos anos e não descobriu outra estrela para alumiar o seu caminho. Que coisa! Pois bem, os olhares se reencontram, as lágrimas vêm à tona em ambos os olhos, de forma sutil. Ela não queria sujar a maquiagem, borrar o seu brilho. Afinal de contas, era uma formosa senhora, uma dama da sociedade que voltara agora à cidadezinha pequena para pesquisar uma planta que ela sabia que existia ali na cidade, porque afinal de contas agora ela é dona de herbanários. Veja só, e ele, modesto professor. Diálogo maravilhoso entre os dois. Como vai você? Vou bem, que saudade, quanto tempo. O que você está fazendo aqui? Como vai a vida? Eu estou bem, e você? O que tem feito? Dado aulas? Puxa, mas não cansou dessa vida ainda? Não, e você? Não, agora eu sou uma empresária bem-sucedida. E os dois continuam nessa troca maravilhosa de conversa e ao mesmo tempo é aquela história de daqui a pouquinho alguém perguntar ou alguém dizer, vai chover hoje? Até que ele diz assim, segurando a mão com força, você ainda gosta de mim? Que ousado dizer isso. Ela responde, sim. O tempo passou, mas eu não esqueci. Mas eu tenho certeza, nunca teria dado certo. Por isso vale a pena sonhar
e sonhando vivemos as nossas vidas. Hoje sou feliz sem você. Isso bate forte, é um impacto contra o seu íntimo. Sabe, é quase aquela pancada na boca do estômago. Mas ele não move a mão e diz assim, com a mesma convicção: você me concederia um desejo? Que desejo? Um desejo. Venha ver o pôr do sol comigo. Ver o pôr do sol com você? Bobagem. Bobagem mesmo. Eu conheço o pôr do sol, eu sei que é bonito em nossa cidade, mas eu não tenho. Daqui a pouquinho chega o meu motorista e vai me levar. Foi muito bom tê-lo visto, mas não dá. Pense em mim, só um pouquinho. Me dê essa chance. Eu não a verei mais. Vou embora da cidade também, eu não a esqueço. Cada centímetro quadrado, cada metro cúbico aqui me lembra você. O que fazer então? Vou com você. Mas onde é esse pôr do sol? Esse pôr do sol é ali no cemitério. Como? No cemitério? Mas o que farei no cemitério? Chega, você continua, pare com isso. Cemitério. Com firmeza, ele olha nos olhos dela e diz: venha ver o pôr do sol comigo. Os dois caminham, seguem adiante, ela aceita o convite. 2 quadras e meia da biblioteca, o cemitério, deixaram de lado, não é mais ocupado, é aquele cemitério antigo, fechado, apenas servia para o dia de finados, quando as almas que ali estão depositadas, alguém dirá assim, os corpos, as ossadas, receberão as visitas. Mas esse mérito não nos interessa agora. O que interessa é que os dois estão ali diante do cemitério, ninguém mais na presença. E ela pergunta aflita: cadê esse pôr do sol? Logo ali dentro. Como ali dentro? Eu não vou entrar. Você está maluco, eu não vou entrar nesse cemitério. Ali dentro, vem comigo. Não vou entrar. Cadê o pôr do sol? Ali dentro, venha um pouquinho mais. Não é ali dentro, venha. Relutando, ela entra. Cadê esse pôr do sol? Estupidamente, já gritando. E ele diz: aqui nesse túmulo. Venha comigo. Dentro do túmulo? Sim. Ali há uma réstia, uma nesga de entrada do sol. É o mais lindo pôr do sol de todos. Os dois entram. A porta se fecha e ele sai assobiando e cantarolando uma música como: nada como um dia atrás do outro, nada como a vida dando voltas. Venha ver o pôr do sol de Lígia Fagundes Telles. Você deve ter percebido que essa narrativa nos envolve numa atmosfera estranha. E aqui você deve estar agitado em sua poltrona, em sua cadeira, dizendo: escuta, professor, cadê o final da história? Lígia não deixa alguns finais, você faz o final. Ela morreu? Decida. Ele foi preso? Decida. Mas que história escabrosa! Venha ver o pôr do sol, de Lígia Fagundes Telles. Mas o que é mais importante aí? Você percebeu a mudança de discursos durante a minha narrativa? Ora, era uma narração, discurso indireto, terceira pessoa. Percebeu isso? Depois nós tínhamos o quê? O diálogo entre as partes, a emoção da conversa naquele casal. Primeira pessoa, um com o outro. Eu, primeira pessoa, ele, terceira pessoa. E é claro, quando juntamos os dois, temos uma terceira voz do discurso, que o professor, a professora, o nosso colega dirá assim: trata-se do discurso indireto livre, ou o discurso indireto relatado. Essa é a ideia que nos interessa. Pois bem, mas e como é que eu transformo as coisas? Esse é o ponto. Normalmente, em um conto, e acabei de lhes contar um conto, temos a alternância das vozes, mas isso nem sempre acontece. Muitas vezes, temos só o discurso direto, diálogo, 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 ou só indireto, narração, narração, narração. Então, o que temos que fazer? As instituições de ensino superior, as universidades, exigem que o estudante saiba transportar o discurso direto para o indireto, ou seja, retirar os diálogos e, a partir dos diálogos, contar uma história. Então, se nós usássemos só o discurso indireto, eu teria que abolir todos os diálogos que você ouviu há poucos instantes e transformar em uma sequência narrativa na qual o narrador fala pelas personagens. Interessante? Interessante sim, e é conversa também para nós continuarmos. A atividade textual a qual estamos trabalhando se chama transposição de um discurso. Repito, transposição de um discurso. Retirar da primeira pessoa para a terceira pessoa. Transportar, transformar. É claro que o aluno, você estudante, amigo, você moça,
devem estar perguntando assim: e o efeito inverso, professor, existe? Trabalhamos com uma narração, terceira pessoa, e criarmos diálogos em primeira pessoa. Raro, muito raro. As instituições não fazem isso, elas não enveredam por esse caminho de permitir a você que crie um pouco mais, não é o caso. Precisamos saber transportar de um diálogo para uma narrativa, isso é o que interessa. Então, a transposição de um discurso. Exemplo prático para nós: texto de Afonso Henriques e Lima Barreto. Relembre, agora esteja funcionando nos pensamentos com Lima Barreto no pré-modernismo brasileiro de 1902 até 1922. Sim, Lima Barreto ao lado de Euclides da Cunha, ao lado de quem mais? De Monteiro Lobato. Pense em Graça Aranha e pense em quem? Em Augusto dos Anjos. Eis a poesia do amoníaco, a poesia da decomposição. Relembrou? Sim, a essa altura, pertinho do vestibular, a cabecinha deve estar funcionando a todo vapor e não esquecendo as relações. O texto que você verá agora na tela é um texto de Lima Barreto, sim, Afonso Henriques e Lima Barreto, e é um texto em discurso indireto. Acompanhe o texto. O outro objetou-lhe que por aqui só havia febres e mosquitos. O major contestou-lhe com estatística e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que de lá vinham doentes. Triste fim de Policarpo Quaresma. Percebeu que é uma narrativa. Objetou-lhe. Quem? Objetou ele. É só você declinar o verbo. Quem objetou? Pergunte para o verbo, você, amigo estudante. E o verbo responderá, ele. Muito bem. Então temos terceira pessoa, discurso indireto. Agora, o mesmo texto transformado em discurso direto. Acompanhe o mesmo texto, texto de Triste Fim de Policarpo Quaresma, texto de Lima Barreto, transformado em conversa, em diálogo, a função fática. Por aqui só há febres e mosquitos. O major contestou-lhe com estatísticas e até provou exuberantemente. O Amazonas tem um dos melhores climas da Terra. É um clima caluniado pelos viciosos que de lá vêm doentes. Sim, ficaria mais fácil se víssemos os dois conversando, obviamente, porque aí, na prática, eles exercem a função fática, que é o diálogo entre indivíduos, a interlocução. Ficaria mais fácil. Pelo texto é possível? É possível desde que imaginemos e desde que a nossa entonação textual traga, por exemplo, exclamações. Sim, porque a interjeição sempre nos dá uma ideia de que existiu uma fala, ou seja, alguém exclamou, alguém disse algo. Esse lado também é muito significativo, muito interessante. Claro, insisto, é mais difícil sem as marcas de elocução. Que marcas são essas? As marcas de elocução são os travessões ou as aspas. Sim, ao usarmos aspas, ao usarmos travessão, é de bom tom que você diga assim: bom, agora eu sei que o indivíduo está a falar por causa do travessão. Mas isso não pode ser uma regra, bom estudante, bom moço, simpática moça. Por quê? Porque inúmeros autores concedem a si a licença poética. Ou seja, eles não utilizam essas marcas de elocução. Não utilizam aspas, tampouco utilizam travessão. Por isso, muitas vezes, é mais difícil saber, lendo um texto, quando é que existe a fala da personagem. Quer ver um grande exemplo? Um fragmento de texto de José Saramago. Ah, José Saramago, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, único nome em língua portuguesa a ganhar essa honraria. O texto de Saramago é repleto de dificuldades para a nossa vã compreensão. E não porque ele escreve em português e nós entendamos no nosso brasileiro, não é isso. É sim pelo estilo que ele adotou. Então, é claro que você, estudante, não enfrentará tantos desafios assim na sua transposição textual, mas também é notório que você compreenda que existe uma licença poética, uma permissividade, uma permissão para que o indivíduo assim escreva. São aspectos extremamente oportunos. É um cuidado relevante quando já nos aproximamos para o desfecho do comentário de hoje. Uma transposição textual é um exercício de síntese. E aí mora a dificuldade, nesse exercício de síntese. Agora, no ano de 2007, a Universidade Federal do Paraná, em julho deste ano, no dia 1º,
trouxe o discurso indireto ao ser transposto do direto através de uma síntese. Difícil por quê? Porque o texto em si era bastante complexo. Aparecerá para você no final da nossa aula apenas como recomendação de exercício. O texto é bem difícil, é longo, extenso. O limite de linhas pequeno. Então, o que o estudante precisa fazer? Quais são as providências? No primeiro momento, ler o texto, entender do que se trata, as interlocuções. Depois, compreender, através do processo de resumo, o que é mais valioso. E em cima de tudo isso, dessa depuração, dessa liquidificação, se você quiser, trazer o líquido, que é o seu texto transposto para a terceira pessoa. Por isso é o nosso apelo a você, finalizando a conversa, que esse exercício da UFPR, que estará para você daqui a instantes, apareça na sua vida, no seu trabalho. Faça esse exercício, peça ao seu professor, à sua professora, que corrijam esse texto para que tenhamos um parecer, uma forma de compreensão de como é o trabalho com a transposição de um discurso. Aí o aluno nos pergunta, qual a expectativa disso aparecer nas mais variadas instituições? Razoável, razoável. Cá para nós, a UFPR é a instituição que mais pede, que mais incentiva esse tipo de situação. Ocorreu em dezembro do ano passado, ocorreu em julho deste ano e há uma boa possibilidade de que no concurso de dezembro, no dia 9 de dezembro, a transposição dos discursos dê sinal de vida. Então, esteja bem claro quanto à importância de exercitar a capacidade de leitura, a reflexão, a síntese e a transformação do diálogo em narrativa. O texto é a transcrição de um diálogo, transmitido pela Rádio Terra AM entre Fábio, apresentador do programa Alegria do Rádio, e Eli, representante comercial, presente no estúdio de gravação com o apresentador. O Fábio. Olha, você sabe que hoje em dia todo mundo precisa praticar um tipo de atividade física, não é? Fábio, é verdade, eu vejo todo mundo aí praticando e eu tô aqui parada, sedentária. Não pode não, tem que cuidar um pouquinho mais. Agora, sabe qual é a atividade física mais recomendada hoje pelos médicos? Não sabe? Bom dia, Eli! Bom dia, Fábio! Todos os médicos recomendam que a gente pratique qual atividade física? Além de caminhar, tem que dar 10.000 passos ao dia. Gente, caminhada não dói, não machuca. Você começa devagarzinho, depois vai aumentando até chegar a 10.000 passos por dia. É o que você precisa para fortalecer seu coração, seu pulmão, ossos, articulações e deixar de vez de ser uma pessoa sedentária. Não é isso? É isso. Agora, Elias, pessoas perguntam para mim, mas Fábio, como contar quantos passos eu dou por dia? É simples, é só adquirir o Diet 21, porque adquirindo o Diet 21, ela ganha o que, Eli? Ela ganha o fabuloso aparelho que está um sucesso no mundo todo. Viu, Fábio? O passômetro. Passômetro, exatamente isso. Com esse aparelho você consegue não apenas contar quantos passos você deu por dia, mas inclusive medir a distância que você percorreu e ainda ver quantas calorias você perdeu. Meu amigo, fala a verdade, esse aparelho é demais, não é? E tem mais ainda, você não tem ideia de como ele vai ser útil para você, viu? Você põe na cintura, né? Sai de manhãzinha e já vai contando quantos passos. Olha, de casa até o ponto de ônibus, quantos passos? Do ponto de ônibus até o meu trabalho, quantos passos? Aí depois você vê quantos passos faltam para você completar 10.000. Olha aí que fácil, que simples. Então ligue agora, adquira seu Diet 21 e ganhe imediatamente o seu passômetro.